a mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos, pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Nove horas 28 minutos, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Facebook, no YouTube, no Instagram. Este programa daqui a pouco editado lá em podcast para você ouvir na melhor hora do dia aí para você, e também logo mais reprise na Plena TV. Amanhã a entrevista com o candidato professor Jefferson, assim como todos os demais que estiveram aqui nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos, vai estar no jornal impresso Folha da Manhã, que sai bem cedinho, né, para as bancas e também para as casas dos assinantes. Nós voltamos com Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. 9 horas e 29 minutos, essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem. E as Flucan, há 79 anos, lado a lado com os produtores de cana da nossa Campos e região. No programa de hoje, conforme já falamos, por ordem de sorteio, né, realizado no último dia 22, com a presença de todos os representantes dos candidatos à Prefeitura de Campos, é a vez do professor Jefferson. Professor Jefferson é professor titular do IFE Campos, ex-reitor do IFE, e hoje concorre à Prefeitura pelo partido PT número
13. Eu peço a você, Edmundo, a gentileza de abrir esse bloco, por favor. Candidato Centro Histórico. Você chegou a falar na última, acho que na penúltima fala, passou rapidamente, de levar pessoas ao centro. Essa é uma das questões que envolve o Centro Histórico. Existem propostas diversas, como fazer isso, mas é fato que levar pessoas para o centro é um dos caminhos mais rápidos de revitalizá-lo. Porém, Campos vem perdendo bastante. Eu acho que o Hotel Flávio, a ruína do Hotel Flávio, o fechamento da Olivro Verde são simbólicos da decadência do Centro Histórico. A relação comercial, lógico, existem outros centros comerciais que foram criados, como a Pilinha, como tantos outros nos bairros, né? Isso, obviamente, questão de compra digital e tal, interfere bastante. Então, você vê lojas fechadas no centro também por isso. Mas Campos tem infelizmente, tem essa característica de deixar destruir as suas potencialidades. Basta ver que a gente está de costas para o Rio Paraíba, né? O centro, de lá para cá, é um potencial tão grande, tão bonito, né? Tão simbólico, tão importante. Como Rio Paraíba, nós estamos nessa de costa para ele. Praça São Salvador, descaracterizado, enfim, tantas questões que envolvem por que o centro está assim. Você basta ver uma ação simples na orla, quantas pessoas dão, enfim. Isso é possível fazer, mas existe uma deterioração grande no centro há um tempo. Proposta de levar pessoas, levar moradia, levar equipamentos públicos, né, secretarias, enfim, queria ouvir qual é a sua proposta. A gente sempre traça um paralelo com o centro do Rio. O Rio revitalizou seu centro histórico, hoje é bastante visitado turisticamente, as pessoas trabalham lá, a questão imobiliária lá cresceu muito no centro, né? Enfim, a gente traça esse paralelo também para perguntar ao candidato qual é a proposta de levar pessoas para o centro, revitalizá-lo, né, e como trazer de novo a vida para aquele ambiente do centro de Campos. Bom, primeiro é bom frisar que o atual governo nada fez para o centro, que é um centro comercial e histórico. Nada fez. 2023, janeiro a julho, perdemos 100 empregos no comércio. 2024, janeiro a julho, perdemos 324. Nós estamos tendo uma perda do nosso comércio, quando eu falei no início de um empobrecimento da nossa cidade. Não é verdade que a economia de Campos está se ampliando. Ela vem se deteriorando. Hoje, então nós já falamos do programa Vai de Graça, eu estou falando das questões basilares, iniciais. Para você aumentar o fluxo de pessoas, então o transporte gratuito, municipalizado, esse é um eixo. E o outro eixo é a moeda social. Eu quero dizer aqui quais são os maiores concorrentes do comércio local. São os grandes varejistas. Quando, por exemplo, você tem uma grande rede, nós trazemos um pouco de emprego e exportando a maior parte do dinheiro. Então chega um carro forte à noite em um determinado supermercado, não vou falar qual é, né, um exemplo só, enche de dinheiro e leva lá para a sua central, ou seja, com cartão de crédito, o que for. Então nós exportamos dinheiro para as redes varejistas nacionais. A outra questão é a compra na internet. A compra na internet, especialmente depois da pandemia, tornou-se mais confortável, com mais tecnologia, com mais facilidade, e as pessoas hoje compram um produto em São Paulo muito mais barato, mas você está gerando emprego em São Paulo. Ou então da China, você está criando um emprego na China. Nós vamos criar a moeda social. A moeda social, todos os programas municipais, eles vão estar lastreados pela moeda social. Moeda social equivale ao real, mas tem uma diferença gritante. Você não pode comprar pela internet. Você só pode comprar no comércio local. Então nós vamos ter mais gente no centro e com poder aquisitivo para poder circular o dinheiro aqui. E a gente pode fazer programas de indução com a moeda social. Por exemplo, eu quero diminuir o custo da energia elétrica na casa das pessoas. Então eu vou fazer um grande programa de energias alternativas, energia solar. Hoje você vai e compra em São Paulo as placas solares, contrata um técnico aqui, uma empresa, e ela vai e resolve. Nós fazemos um programa, você divide em 8 anos, faz um empréstimo em moeda social, e aí você obriga que toda a compra seja feita no comércio local. Então essas são alternativas de você fazer circular mais dinheiro e também você circular mais pessoas pelo Vai de Graça. Esse é um exemplo. Agora, é bom lembrar que o centro da cidade,
Lá no passado, ele era o local de moradia e de comércio. As pessoas mais, a classe média e rica, morava ali. Tanto é que nós temos casarões, prédios históricos. Depois, com o tempo, nós fomos indo para as comunidades e depois veio o fenômeno, que é o fenômeno dos condomínios, né? Que você até vai para uma região mais periférica, mas ela é totalmente hermética da relação com a comunidade. Então, e aqui não é uma crítica, aqui é apenas falando desse movimento. E o centro passou a ser apenas comercial e com prédios históricos, que inclusive não há nenhuma política do atual governo na preservação do patrimônio. É bom dizer isso. O único que tem ali no Solar dos Airis é uma decisão judicial que obrigou a ele proteger, não é fazer a obra, é proteger. Então, é um completo descaso com o patrimônio público. Desculpa, com o patrimônio histórico. Então, o que nós temos que fazer com o centro? Então, nós vamos circular pessoas com dinheiro. Mas o centro precisa funcionar com atividades turísticas, com atividades culturais, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Você induz isso através de políticas de IPTU, de incentivo, de empréstimos. Então, aqueles que seguirem, então você pode fazer um centro que funciona de 8 às 17 ou 18, você vai funcionar até às 10. Então, você aumenta a circulação, isso aumenta a segurança. Mas se você consegue fazer uma política de fazer ele multifuncional, além de comércio, além de cultura e lazer, você também trazer moradia, aí o centro funciona 24 horas. Você pode ter uma padaria 24 horas, isso também aumenta a segurança. Então, o centro tem que virar multifuncional. Tem que ser comércio, tem que ser cultura, lazer e turismo histórico e tem que ser moradia. Essa é a política. Eu quero frisar que o atual governo nada fez. E essa é a política que nós queremos implantar. Mas, rapidamente, com tarifa zero e moeda social, nós vamos já dar um movimento muito importante. Agora, e ouvir também as associações. Nós tivemos uma reunião com a Cajopa, né? A gente sabe que tem projetos mais simples, de questão de estacionamento, né? A questão das ciclovias, que não foi dialogada com a comunidade, foi imposta, não conversou com os comerciantes, né? Hoje, o comércio continua fechando. A cada semana é uma ou duas portas que são fechadas. Dá pena, nós que somos campistas de verdade, que vivemos aqui, né, as lembranças do Ao Livro Verde, da Feira Livre, tantos lugares que a gente faz parte da nossa história. Eu me lembro que ali no centro, eu ia com a minha avó na Copenhague. Aqui no centro, estamos no centro. Desculpa, aqui no centro, a gente ia na Copenhague, tinha Copenhague ali, eu me lembro das balas do bombom de cereja da Copenhague, que a gente comprava aqui. A gente saía com a minha avó, ela trazia a gente. Lembranças de criança, ir ao Livro Verde para comprar o material de escola, chegava aquele cheirinho para depois você encapar a caderno. Então as memórias nossas são maravilhosas. Agora, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, mas tem alternativas. E eu quero dizer que com essas que nós estamos apontando, nós vamos fazer o enfrentamento. E ouvindo muitos comerciantes, ouvindo muito aqueles que precisam, querem estar no centro também da cidade, que seja, como eu falei, multifuncional. Comércio, lazer e moradia. Candidato, dá um pulo para a roça então agora, saindo do centro e indo lá na roça. Falar de vocação agropecuária do município de Campos, que eu acho que meio que a gente tema aí em renegar essa vocação nossa, tanto para cana quanto para outros produtos também. Ontem conversava aqui com o Almir Júnior, companheiro seu de reitoria, foi reitor da UENF, ele falava, hoje secretário de Agricultura, e ele falava sobre a questão do abacaxi, que cresceu muito em Campos e vai crescer mais. Segundo ele, há um montante de verba muito grande envolvendo o abacaxi e outras atrações aí, como por exemplo o eucalipto, plantação de eucalipto também em Campos por empresas inclusive de fora. O outro companheiro seu de atividade, professor que traz pra gente, que é o Alcimar Ribeiro Chagas, do NUPERJ, trouxe dados aqui para você, que a gente apresenta a você e pergunta também sobre os seus projetos para esse importante setor da nossa economia, que é o agropecuário. Faturamento de São João da Barra por cada hectare no ano de 2022, com plantação. Cada hectare plantado em São João da Barra rendeu R$ 44.083.
Em São Fidélis, R$ 25.631. 1 hectare em São Francisco produziu o suficiente aí a gerar para o seu proprietário 11.500. Campos, aqui nessa tomada de valores aqui que ele traz, chegou a R$ 7.183 só. Como é que você analisa isso e como que você pretende lidar, caso vencendo as eleições, com a agropecuária do município? Olha, eu quero primeiro dizer que, se comparado os 3 anos do atual governo no investimento na agricultura, chega a ser quase a metade do que foi no Rosinha 1 e no Alexandre Mocaibe. Só para dar um exemplo que a gente acha que é muito, é porque sempre compara com o Rafael Diniz. Eu quero comparar com quem pode ser comparável. Então investe pouco, e eu estou falando relativo, quase a metade. Né? É um pouco mais, né? Mas são valores muito discrepantes quando a gente faz essa comparação dos primeiros 3 anos. Tá? A análise dos relatórios que nós temos até 2005 não tem antes. Então é 70% do que foi investido. Então investe menos. Esse é um setor estratégico para o nosso município, o maior município de extensão territorial, e é vexatório. Quando você vai numa feirinha da roça, você acha que você vai ali comprar os produtos todos plantados e colhidos aqui no nosso município, e boa parte deles, se não a maioria, vem de São Francisco, vem da região serrana do estado do Rio, vem do Espírito Santo. Então, ali também nós estamos exportando nosso dinheiro. Nós temos que inverter essa lógica. No primeiro ano de governo, e essa vai ser a ação mais contundente, nós vamos investir muito na produção de alimentos. Nós temos 7 mil pequenos produtores, nós temos mais de 1.300 assentados, tem muita gente querendo viver da sua experiência, ter o seu direito à terra, produzir ali, e nós vamos fazer um grande movimento nessa direção para produzir alimentos. Não é possível uma escola em Pernambuco, e você tem ali um assentamento, e você não ter uma merenda descentralizada, o valor, e permitir que a diretora da escola, com o conselho da escola, não faça compra direta ali daquela comunidade. Isso melhora a qualidade do alimento, ser mais saúde. Nós fizemos isso lá no IFE. O IFE é um dos maiores compradores da agricultura familiar desse município. Isso foi uma decisão política, porque hoje há legislação, uma legislação que o governo nosso, do Partido dos Trabalhadores, conseguiu construir. Essa legislação permite que as instituições públicas... Então, nós vamos investir com crédito, com assistência técnica e também com equipamentos, porque hoje o produtor se sente abandonado porque ele produz e não consegue levar para comercialização, ele não tem muitas vezes o apoio, ou porque a estrada que vai da propriedade dele até o local mais próximo para ele vender é muito ruim, então o frete fica muito caro, inviabiliza. Então nós temos que querer facilitar. Tem outra coisa, uma família que mora numa região rural não tem, às vezes, acesso fácil à escola, não tem acesso fácil à saúde, então fica tudo muito difícil. As pessoas se sentem abandonadas. Então é melhor vir para a cidade. Então nós vamos investir muito, porque Campos tem que ser o líder em produção de alimentos. Nós somos a maior área extensão territorial, e isso no primeiro ano é o que vai talvez trazer mais resultados econômicos de geração de emprego e renda para o nosso município. E isso está muito associado ao governo do presidente Lula, que voltou a colocar o Plano Safra e uma série de investimentos na agricultura, porque nós temos uma pauta, é o combate à fome. E para combater a fome você tem que produção de alimentos. E quando você produz alimentos e mais alimentos, o alimento fica mais barato. E é essa forma que nós vamos governar. Muito sintonizado com o governo federal, com as grandes políticas, para a gente fazer uma revolução no campo. Candidato, Nogueira falou sobre a vocação agropecuária do município, e Campos se instala sobre essa vocação. Né? A primeira tentativa como capitania hereditária não dá certo, Goitacá rechaça os portugueses. Volta 7 capitães, século XVI, está aí o prédio só lá do colégio, que Edmundo conhece tão bem, enfim, e é onde hoje está o arquivo. A partir dali, né, o Campos tem uma história contínua, né, e sempre foi sedimentado, o eixo econômico da cidade sempre foi, começa e sempre foi gado e cana. A cana depois se sobrepõe ao gado. A cana depois se sobrepõe ao gado no passar do tempo.
A Revolução Industrial é feita em Campos antes de Getúlio Vargas, quando os engenhos passam, né, usinas ainda no final do século XIX. Isso vai até ali 77, quando é feito o primeiro carregamento comercial da Bacia de Campos. A Luz Barbosa, pai, e Edson Pereira, os dois hoje saudosos, assim como Marcelo Lessa, num furo internacional de jornalismo, por todos os jornais do mundo, fotografam no avião particular o navio, são presos na volta, é uma história, já sai e tal, manda as fotos, depois tem que soltar, 77. A Lei dos Royalties, ela nasce em 53, no governo Getúlio Vargas, um ano antes dele se matar. Ainda incipiente ali, um petróleo ainda em terra, pouco, na Bahia, mas gerou campo em petróleo é nosso, Monteiro Lobato participou, enfim. Essa Lei dos Royalties, ela sofre um acréscimo muito grande em 85 com o Nelson Carneiro, um senador fluminense, pouco lembrado, uma brilhante carreira política. E ela vai crescendo, se vai não crescendo, aí pega ali o governo Zezé, final do governo Zezé, início do governo Garotinho, vai não crescendo até que nos anos 90, o governo Fernando Henrique, Davi Zumbenstein, presidente da ANP, são feitas as PEs, participação especial. E aí sim, aí você tem um grande acréscimo. Você vai pegar o governo Arnaldo e o governo Mocaiber, né? 90 para 2000. Daí em diante, esses campos que estão ativos desde 77, eles vêm se tornando maduros. Né? Tem a crise do petróleo, é um commodity internacional. Tem a crise de 2014 que a gente já falou aqui, cai os preços do petróleo. Tem agora uma revitalização dos preços com a invasão da Ucrânia, que você já citou. Mas Campos fica nessa ciranda e onde o petróleo substituiu a agropecuária como o principal eixo econômico da cidade. E a Luiz Barbosa dizia isso desde 77, infinito. E agora as bacias Jardim Futuro não estão aqui, estão em Santos. Aí tem um pouco de pré-sal só. Como, desculpa o preâmbulo, extenso, histórico, mas como projetar Campos para uma sobrevivência financeira para além dos royalties? Bom, Luiz, eu só quero acrescentar na minha resposta anterior que nós vamos ter um investimento muito forte na pesca artesanal aqui, que é um grande setor do nosso município, e no beneficiamento, na agroindustrialização dessa área, para beneficiar, seja do ponto de vista da agricultura, quanto a questão do pescado, dando apoio às famílias, às marisqueiras, enfim. Nós vamos ter políticas muito sérias desse ponto. Eu quero dizer, Aloizinho, que os governos dos últimos 30 anos, do ponto de vista orçamentário, foram irresponsáveis. Nós vamos criar o Fundo Soberano. A Noruega hoje, ela tem o maior fundo de investimento do mundo, com mais de 1 trilhão de euros. Os noruegueses podem passar 100 a 200 anos sem trabalhar, porque eles pouparam. Se eu tenho um recurso abundante e finito, eu guardo uma parte dele. Então, eu quero reforçar, foram irresponsáveis, inclusive o atual governo. O Fundo Soberano, ele vai ser responsável pelo futuro, pela uma poupança futura, mas também parte dele é para investir na atividade econômica, para criar outros ciclos econômicos. Eu vejo hoje uma grande oportunidade para Campos, pelo PAC, o governo federal, do presidente Lula, tem um compromisso não só do combate à fome, mas a geração de emprego e renda e um novo ciclo que ele chama de neoindustrialização, que é uma industrialização baseada no conhecimento do século XXI. Então nós estamos falando de transição energética, que tem muitas oportunidades aqui, porque um dos elementos da transição energética, da neoindustrialização, é o conhecimento e a pesquisa, e nós temos o polo universitário, a formação pelos institutos federal, Fluminense, e tantas outras entidades da educação profissional, que nós temos aquilo que é mais valioso do século XXI, a produção de conhecimento e uma área enorme, por exemplo, a produção de biomassa. Nós temos ventos. Então, hoje o Porto do Açu tem um dos projetos mais maduros para você poder gerar hidrogênio verde e tantos outros derivados desse ecossistema. Então, nós podemos sim, de fato, de verdade, não só na propaganda, ser uma verdadeira capital verde, ter esse compromisso. Isso é um. O outro é a transição digital, que também está dentro da política do governo federal, onde você associa isso à economia criativa, que é uma das economias, por exemplo, nos Estados Unidos, que cresce
salvo engano, 5 vezes mais do que a economia tradicional. Então, nós temos aqui uma base cultural muito forte, nós temos universidades com cursos de tecnologia, de engenharia de computação, de sistema de informação, na UENF, no IF, nas escolas particulares. Então, nós temos esse movimento e uma cultura muito pujante, cursos de design, enfim, a economia criativa. Uma outra é a bioeconomia. A bioeconomia é isso. Nós temos uma extensão territorial agricultável enorme, e nós temos inteligências. Hoje a UENF, por exemplo, tem cultivares estudados e adequados às diferentes regiões de campos. Então é colocar inteligência para a gente ter uma agricultura nova, uma agricultura rentável, valorosa. Então a bioeconomia, que vai muito para além disso, né, eu acho que a gente pode avançar. Agora, tem um outro item, Aloysio, que eu falei. Se a gente conseguir criar o hospital oncológico que a gente quer, se a gente conseguir trazer a Faculdade de Medicina Federal para cá, juntamente com a tradição da saúde que nós temos, hospitais, o curso superior de enfermagem que nós temos no IFE, o curso de biologia na UENF, o curso técnico de química no IFE também, eu estou falando porque muitos alunos vão trabalhar na área de fármacos, nós poderemos construir um novo ciclo de industrialização na área de fármacos, que só perde talvez de lucratividade para armamento e petróleo. O fármaco. E droga lista. E drogas, desculpa, são 3, eu estava esquecendo da terceira. Então, por exemplo. Droga lista e lista, perdão. Então, hoje, os fármacos, você vai em Maricá, eles estão lá com um grande projeto. Nós vimos o que foi na época da pandemia. A Índia é uma das maiores produtoras de vacina. Você tem a inteligência, você tem a cultura da saúde, você traz uma faculdade federal de medicina que vai trazer, então, professores para continuar pesquisando nessa área. Você tem na UENF, você tem no IFE, você tem nas faculdades particulares, nosso na área de saúde, você tem hospitais, uma rede. Nós podemos ser um grande centro de industrialização, de produção de fármacos. Aí você abre uma outra área. Então é isso que a gente tem que fazer, aproveitar o governo federal. Você não viu a cidade lá, acho que no interior da Europa ali, a produção de Ozempic transformou um vilarejo, lugarejo. O mundo descobriu com a pandemia que estava refém dos insumos mais básicos da China. É isso. E da Índia. Então, essa é uma oportunidade. Então, nós temos hoje, tem um prefeito aqui, que tem uma relação pessoal com o presidente da República. E não é por uma questão de pessoalidade. De saber que aqui tem gente séria, que vai investir, que vai querer transformar a vida das pessoas, cuidar das pessoas. E nós precisamos, para mim, o grande problema dessa cidade chama-se geração de emprego e renda. Todas as outras questões estão articuladas com essa. É lamentável que um jovem hoje, para conseguir um emprego de qualidade, ele tem que ir para Macaé, ele tem que ir para São João da Barra, ele tem que ir para um outro estado. Né? Não sei se vocês sabem, mas no ano passado, você sabe, nós somos o maior polo universitário aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Macaé criou 8 mil empregos. Contratou 1.100 pessoas com educação superior. Campos gerou 4 mil empregos. Você sabe quantas pessoas de ensino superior foram contratadas em Campos no final do ano passado? Quer dizer, fazendo a contabilidade final, menos 32 pessoas. Nós demitimos pessoas com ensino superior. Isso significa que nós estamos exportando nossos talentos, que nós estamos fazendo com que o jovem que se forma aqui não consegue se empregar aqui, porque aqui não tem indústria, aqui não tem serviços especializados. A única coisa que cresce em Campos hoje são serviços de baixa especialização, atendente de loja, de supermercado, de farmácia, que tem dignidade, não tem problema nenhum. Mas isso está caracterizando Campos como uma cidade dormitório, onde os nossos talentos e quem se forma aqui, ele vai para outros lugares e voltam para dormir aqui. Porto-Açu. É isso que está sendo. Agora eu digo, Campos, com 500 mil, com a história que nós temos, com os royalties que nós temos, com as características da nossa região, como a gente não consegue fazer uma geração de emprego? Então nós estamos diante de duas oportunidades. O restante ainda dos royalties, porque o nosso futuro não é o petróleo, mas ainda temos um pouco de royalties, e temos um governo federal hoje, do presidente Lula, com muito compromisso de uma industrialização. E é em cima disso que nós vamos pegar nesses grandes eixos. Candidato, na pauta que a gente estabeleceu aqui, a gente já fechou. Eu vou fazer 2 perguntas em uma e vou passar para Edmundo terminar com cultura. A gente tem feito isso aqui quando sobra tempo.
E é com o Jefferson. Ó, viu? Melhorei bastante, hein? Melhorei bastante, hein? Esse aqui vai pro... Show, hein? Eu acho que Garotinho e Roberto Henrique agora vão se isolar nas pesquisas. Esse é lá pra cima. Eu tô indo pra lanterninha. Não tô indo pra lanterninha, mas tô baixando. Mas no caso é positivo, isso é rejeição. Tá bom. Tô melhorando, tô aprendendo. Mas veja bem, você claramente, como a Natália foi em 2020, você claramente é o candidato desse polo universitário, que a condição que Campos ganhou a partir basicamente da instalação da UENF, né? Já tinha, lógico, já existia escola técnica, depois Cefet, depois IFE. Já existia a faculdade de filosofia, faculdade de medicina, Cândido Mendes já existia, prévia. Mas a partir da UENF, né, e você vê que a UF só tinha curso de assistência social. Entrou a UENF, a UF abriu para vários outros cursos. Né? Vocês mesmos no IFE vieram muito, cresceram muito sobre esse impacto da UENF também. E você claramente, né, até porque você, além de professor, foi gestor da maior instituição de ensino aqui da região, né, que não é só ensino universitário, também ensino médio, profissionalizante, você é um candidato dessa nova realidade. Né? Onde, nessa realidade, se você for colocar, por exemplo, as pesquisas que fazem o levantamento nacional sobre Lula, por exemplo, a aprovação do governo Lula, ela é bem menor no todo da sociedade, e a sociedade que, Campos, embora tenha historicamente pendulado de esquerda e direita, as urnas, as pesquisas mostram que essa cintura se calcificou à direita, de 2018 para cá, ela se mantém calcificada, ela pode pendular de novo, mas ela está calcificada. As urnas e as pesquisas mostram isso. Como você se sente como candidato dessa nova condição de Campos, que você claramente e o quanto esse aspecto nacional que você citou, do governo Lula, ele pode, dada a rejeição que se mantém, segundo as pesquisas, ao governo Lula, ao PT, como que isso pode atrapalhar uma candidatura como a sua? Não vou nem falar do PT, mas como um perfil da sua. Luizinho, eu falo eleitoralmente. Eu conversei até com o Edmundo aqui. Eu estou muito impressionado quando eu vou às comunidades, da gratidão que as pessoas têm com o governo do presidente Lula, com Lula. Estou falando das comunidades mais pobres que a gente vai. Bolsa Família. Eu tenho um compromisso da minha vida. É escandaloso olhar que 5 pessoas no Brasil têm mais renda do que 50% das pessoas mais pobres e que se reproduz no mundo. A forma como nós nos organizamos como sociedade, especialmente nos últimos 40 anos, por exemplo, a distância entre o trabalhador e o CEO de uma grande empresa saiu de 50 vezes, foi para 150 vezes. Eu não concordo, e aqui não é ser contrário a uma pessoa que é talentosa, o que não pode é a gente ter um país de miseráveis. Então, as grandes bandeiras que eu acho que o presidente Lula traz e que eu comungo é a gente diminuir as distâncias sociais. Não é possível no século XXI a gente conviver com naturalidade com fome, com esgoto a céu aberto. Não é possível a gente olhar a precarização do trabalho. Eu vou usar aqui o que o ministro Dino ele faz. Ele diz o seguinte: um jovem com isopor nas costas e com bicicleta levando comida para alguém, isso não é um empreendedor. Estão iludindo. Isso é precarização do trabalho. Dizem, não, você é um prestador de serviço e tira todos os direitos que ele tem. Se ele fica doente, ele não recebe. Nem tira, não dá. Não dá. Então, assim, valorizar o trabalho, o trabalhador. E aí, ao mesmo tempo, também, a todo o setor empresarial que tem essa responsabilidade de ter uma relação digna com isso, tem responsabilidade social. Eu, quando assisto, eu moro em frente ao Rio Paraíba, Luizinho. Eu sei. Hoje, eu ando no rio, até a metade dele, eu ando onde eu nadava e pescava. Olhar para as mudanças climáticas e ignorar o que nós vamos vivenciar. Nós vemos que foi em Santo Eduardo. Então, e outra coisa, e viver numa sociedade. Eu fui no encontro com o presidente Lula, eu era reitor,
com 17 dias de governo. Ele chamou todos os reitores do Brasil. Eu estive lá depois do 8 de janeiro. Eu vi um banheiro masculino, por exemplo, que eu fui ali do segundo andar, onde tem os eventos oficiais. O banheiro só tinha um mictório, a pia destruída, todos os vasos sanitários destruídos, os vidros todos. Foi um negócio tão forte. E o presidente, ele chorando, ele falou assim, olha, eu nunca vi nos meus... Eu acho que ele ali estava com 77, não tinha feito 78, 77, tanto ódio. Então, assim, eu podia, sabe, Aloysio? Depois, eu cheguei, eu estou no ápice da minha carreira, eu sou professor titular, eu ocupei a posição mais alta do meu instituto e eu sou muito grato à minha comunidade por isso. Eu poderia, por exemplo, que era um sonho, porque eu fui representante internacional da rede federal, coordenador da Unesco na área da educação profissional. Recebi uma premiação semana passada na Jamaica pela minha história de vida profissional, né, um prêmio internacional. Eu fui diretor da Federação Internacional das Escolas Politécnicas. Eu poderia, por exemplo, continuar minha carreira de pesquisa. Que era um sonho pessoal, conforto pessoal. Eu queria ir para o Canadá fazer meu pós-doutorado. Mas eu olhando essa realidade tão triste, que eu estou falando do meu Brasil, quase nós perdemos a democracia, Luiz. Não é brincadeira, não. E eu sei que você é uma pessoa que aqui foi muito firme nas suas questões, a Folha foi muito importante. Eu digo o seguinte, nós estivemos no limite do absurdo. Então eu não me senti confortável com tudo aquilo que se colocou, o investimento público. Eu estudei nas melhores escolas públicas, desde a escola particulares também, de formação salesiana no Colégio Auxiliadora. Então eu estudei na Escola Técnica, eu estudei na UERJ, eu estudei na UFRJ. Então eu tive a minha formação com muito investimento público. Eu aprendi muito com os meus amigos dentro do IFE. Eu ajudei a transformar de Escola Técnica para Cefet, de Cefet para IFE. Nós mudamos. Eu participei dessas mudanças. E eu falei assim, como que eu pego tudo isso? Eu coloco só nas minhas recordações. Eu quero ajudar a minha cidade, eu quero ajudar o meu país. Eu estou aqui por isso. O Frei Beto sempre fala, o conhecimento só tem sentido quando está a serviço do outro. Esse é o compromisso que eu tenho. E eu acho que eu posso contribuir muito. E é por isso que eu estou nessa. Né? Então algumas pessoas me perguntam, pô, professor, você já tem uma carreira estável? Você poderia fazer outras coisas? Não, mas eu quero ajudar a minha cidade. Porque eu moro ali, ao lado da comunidade Tiragosto, pertinho da Portelinha. Foi ali que eu cresci, né? E hoje eu moro naquela região. Eu passo ali, eu vejo muita tristeza. Eu vejo muito descaso. Eu vejo que não é possível, com tantos recursos que nós tivemos e temos, como a gente ainda mora em lugares insalubres, lugares sem esgoto. Isso tudo impacta na saúde. Eu falo assim, eu estou falando da dignidade humana. Então a minha identidade com as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, com o governo do presidente Lula, está em cima disso, dessas grandes bandeiras, que eu acredito. Eu quero um país que tenha mais equidade. Não é ser todo mundo igual, mas é você ter mais equidade, ser mais humano. Então, é isso que eu me coloco. Por isso eu estou aqui. Ser menos desigual, né? Ser menos desigual. É muito. A desigualdade está aumentando muito. E depois da pandemia, aumentou muito mais. Aumentou muito. Eu sou da área de tecnologia. Eu tenho uma palestra que eu faço no Brasil inteiro e eu mostro hoje o desenvolvimento tecnológico. Se nós continuarmos como está, nós vamos dispensar as pessoas. Não serão mais necessárias. O Harari diz, nós vamos ter massas de inúteis. Isso é muito sério. Já está acontecendo, Já está acontecendo essa dispensa. Mostra o historiador vivo para mim do mundo hoje. Edmundo. De cultura, a gente falou que no recorte histórico que o Luiz trouxe aqui, de produção econômica, né, deixou para a gente patrimônios muito relevantes. Inclusive, já citei aqui em outras entrevistas, o arquivo público tem um valor mundial, nosso arquivo público, não só local, porque ele traz muito da questão da diáspora africana. Campos recebeu muito escravizado, o Brasil recebeu muito escravizado, os Estados Unidos e o Brasil receberam muito escravizados. E o arquivo guarda documentos dessa época, guarda histórias dessa época, né? Então, assim, são equipamentos de valor mundial, realmente. É interesse do mundo entender como esse processo aconteceu. Então, são equipamentos de grande relevância. Solar dos Arizes, tantos patrimônios que podemos citar, mas estou deixando, por causa do tempo, aqui sendo mais sucinto. Enfim, existe
a questão patrimonial, ela deve também trabalhar a questão de educação patrimonial, que é justamente isso, entender como os patrimônios se conversam com a sociedade. E tem tanto essa relevância patrimonial quanto essa relevância de educação patrimonial, que deve ser patrimonial física, né, quanto de educação. Mas como você mesmo citou na sua fala, não tem uma política pública para a cultura em Campos. Não só nesse governo, como nenhum outro ainda fez de maneira efetiva. Temos o Palácio da Cultura no centro um grande centro comercial de Campos, fechado, enfim, existem questões culturais. E como o tempo está terminando, podia fazer muitos outros, mas ele também ouviu você em relação a esses temas. Olha, primeiro, sabe, eu sou, como eu falei, gestor público há 24 anos. Eu vou dar um relato aqui do professor Raul, que fez para mim. Na primeira reunião que teve para discutir aquela questão dos 20 milhões de reais, o primeiro relato... Jogando golfe. Não, mas eu quero... Aí você pegou no coração. Peguei, não, mas eu quero dizer uma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa. Segundo ele, nesse relato, o prefeito foi já com um empresário com potencial de ser o responsável pela obra. Não sei se foi isso, estou dando um relato que me deu. Eu sou gestor público e quero que todo mundo consulte qualquer fornecedor da minha instituição. A gente tem uma relação pública, mas com distanciamento necessário. E eu não estou dizendo que isso é culpa de A ou de B. Eu só estou dizendo que isso estranha este tipo de relações de intimidade, mas também não quero, a priori, fazer qualquer tipo de acusação. Só que me estranha você chegar numa reunião com um empresário potencialmente que poderia ser responsável por aquilo. Então, isso estranha muito a minha conduta, e eu quero dizer, a administração pública tem que ser impessoal, tem que ser proba, tem que trabalhar na economicidade, mas aqui não é para justificar nenhum outro desdobramento, eu sei, tá? De todas as críticas, e só para citar um estranhamento. Eu quero também dizer que hoje nós temos existe uma coisa que chama-se CPF, nas políticas públicas. Você tem conselho, você tem plano e você tem que ter fundo. Hoje, em Campos, na cultura, nós temos conselho, mas esse é um governo que não gosta muito de conselho, nos dois sentidos da palavra. Ele gosta muito de fazer, mas não se aconselha com as pessoas. Não gosta de ouvir os outros, é normal. E planejamento urbano não é técnico. Depois da Constituição de 88, são pactos sociais naturalmente lastreados pela técnica. Nós temos um plano de cultura, mas o Fundo de Cultura não tem orçamento. Eu quero dizer, estou assumindo aqui o compromisso de 1% do orçamento público para a cultura. E nós vamos ter a mesma coisa para o patrimônio histórico. 1% do nosso orçamento vai ser para o patrimônio histórico. Então, eu quero, sabe, Edmundo, eu sei que para você isso é muito caro na perspectiva da valorização, e uma cidade com a história que nós temos, seja cultural, seja patrimonial, nós temos que ter muita seriedade. Mas nós não vamos fazer isso de maneira só. Nós temos que conversar, construir, né? O conselho, o plano, no caso do patrimônio histórico, salvo engano, não tem nenhum planejamento aqui. De cultura eu sei que tem, mas fundo não tem. Não tem fundo de pesquisa, apesar de foi aprovado por Arnaldo lá atrás, mas nunca colocou dinheiro, né? Então, e sempre o orçamento, porque assim, a minha percepção, esse governo, o modelo garotismo, ele não gosta de centralizar recursos, porque é a forma que tem para poder fazer toda essa relação que eu estou dizendo, que eu fiquei muito espantado com o medo que a sociedade hoje está tendo. Então, é uma forma de controle, né? Pode ser que não seja, mas é isso que a gente percebe. Então, nós vamos descentralizar esse recurso para que os conselhos tenham o poder, junto com o poder público, para poder construir as políticas públicas, porque tem que ter dinheiro. Não adianta eu falar de cultura se eu não tenho dinheiro. Eu vi a Paulo Gustavo. Paulo Gustavo foi uma vergonha, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso. 1 ano e 2 meses com os recursos. Hoje já rendendo 4 milhões. E justifica que não tinha papel para imprimir e que isso era obrigatório. Mentira! Mentira! Macaé fez tudo eletrônico, né? Rio de Janeiro, cidade do Rio, com 130 milhões, já tinha 90%. Agora, o disparate foi pior. Que quando houve a denúncia dos artistas,
fez uma nova programação para liberar no dia 4 de outubro, que é sexta-feira agora. Isso sim, as pessoas perderam a vergonha. Isso para mim é politicagem. Me desculpa, pegar, enrolar 1 ano e 3 meses e de repente ser bonzinho na véspera. Mas eu sei que a sociedade, ela hoje está muito calejada. Mas, por exemplo, nós fizemos uma reunião com o pessoal da cultura, a boa parte é RPA. Hoje você na cultura, na secretaria, não tem secretaria, né? Na fundação, você não tem um profissional concursado da cultura. Como é que você tem memória? Eu estou falando assim, isso é um desmanche, isso não é algo importante. Eu quero dizer, este governo não teve compromisso com a cultura, nós vamos colocar 1%, seja para a cultura, para o fundo de cultura, e 1% para as políticas patrimoniais, históricas desse município. Rapaz, eu vivi para ver 2 minutos de sobra, porque eu nunca vi disso. Rapaz, acho que a campanha de Fernando, você tem 2 minutos ainda para falar disso. Rapaz, reitor é muito prolixo, talvez. Lá a gente brinca assim, o reitor, Rapaz, ele faz o seguinte, terminando, finalizando, para concluir, são 3. Aí pronto. Leva mais meia hora, né? Bom, você tem Mas 1 minuto. O Edmundo Cláudio também não é reitor, ele é ex-reitor. Não. A gente começa Dá a uma- devagar um pouquinho. Dá uma devagada de vez em mas quando normal, aqui, faz dá uma parte. rateada, né? Que o raciocínio vai lá longe. Mas, cara, ó, eu sinceramente aqui, em nome da bancada, quero agradecer a você aqui hoje com a gente, mas agradecemos a todos os candidatos e, assim, para nós, e eu falo em meu nome, assim, como cidadão, como pai, chefe de família, como trabalhador e como eleitor de Campos, eu me sinto não só orgulhoso de poder fazer parte desse grupo que tem essa metodologia de manter, de lutar e de praticar a democracia, mas sobretudo de mais uma eleição que estamos ainda concluindo essa primeira parte, de ter cumprido aqui o nosso dever como, além de todas as condições que eu falei, mas como profissional, o que é muito bacana, você poder, como profissional de um grupo de comunicação tão representativo como o Grupo Folha da Manhã, poder se sentir realizado dentro dele, sabe? E aí a gente dá a nossa opinião tem voz, tem vez, o Aloysio está aqui, ele acompanha, ele aceita, ele não aceita, mas a gente tem o espaço para poder opinar e não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos... Então, assim, é muito legal pra gente. Tenho 34 anos de carreira de rádio, sou radialista, não sou jornalista. Me orgulho muito hoje de poder ter aqui, né, e depois vocês vão falar cada um também, mas cumprido mais uma etapa nessa luta pela democracia e oferecer à população, sobretudo a vocês, candidatos, ao senhor candidato hoje aqui com a gente, mas sobretudo ao eleitor que está aqui, inclusive nas redes sociais aqui. E o seu eleitor, até comentava aqui internamente com a Luiz, tem um perfil diferente de YouTube, depois você vai ver isso. Enfim, acho que a gente cumpriu aqui uma etapa importante nesse processo democrático que, na minha humilde opinião, chega no ápice do dia 6 de outubro, que, como o Luiz conta aqui, já tem 2 horas e 13 minutos de eleição. 14. Não é? 2 e 14. Ó, já dá para eleger um vereador se bobear. Então, candidato, eu quero agradecer a presença do senhor, a bancada fará também esse agradecimento, mas e deixar disponibilizado. Sobrou 1 minuto e 32 segundos. E eu Tudo bem, né? Não, Tô em forma, hein? Se for naquela gestão de tempo, você se daria Também, bem né? também nessa. Né? Porque tem aqueles debates com gestão de É o tempo. Fundo Soberano do Tempo. Garotinho Roberto Henrique se dispararam. Ah, não, aí eles perderiam agora a condição de fechamento do programa e mais acrescidos aos 2 minutos que você tem, fique à vontade para 3 minutos e meio aí fazer o seu fechamento. Olha, eu quero agradecer aqui a Folha, que sempre foi um espaço que nos oportunizou muito, eu estou falando como gestor do IFE, eu tenho uma gratidão com a Folha também, em momentos muito difíceis, políticos inclusive, lá, a Folha teve um papel importante para dar luz, né? Ao que, e nós conseguimos hoje ter uma instituição muito harmonizada, verdadeira história da instituição. Eu fico muito feliz por estar aqui. Eu sinto muito da gente não ter podido ter debates. Nós, lá no IFE, por exemplo, sabe, Aloysio, para reitor, nós fazemos 14 debates. 14.
E eu, como reitor, eu participei dos 14. Jesus. Teve gente da minha oposição que faltou 2. Eu fui a todos. Você vai nos Estados Unidos, você tem uma enormidade de debates para decidir quem são os candidatos dos democratas e dos republicanos, e depois um conjunto das prévias, e depois... Porque democracia é isso, é debater. Não é para você falar mal de A ou B, mas você debater para as pessoas olharem. Porque o debate, eu estou falando como candidato, eu já fui candidato em 4 eleições. Tive êxito nas 4 eleições. E digo, o debate é o momento mais delicado. Sabe por quê, Edmundo? Porque ali não tem o cara do marketing. Ali não tem aquela pessoa que te ajuda na redação. Ali é você, é como se você estivesse na final da Copa do Mundo e tem um pênalti que você tem que bater. Só depende de você e você pode colocar tudo a perder. Aí você olha para os teus colegas que te ajudaram, olha para a militância que está lá e de repente você pode ter chutado para fora. Estou falando, essa é a sensação. Mas por isso que é bom o debate, para você se expor, para você se colocar. Porque quando você não tem um contraditório, você às vezes é mais fácil você fazer isso, né? Então eu quero lamentar que nós só vamos ter um debate. E esse único debate que nós vamos ter, o atual prefeito não vai. Então, para mim, e aí eu quero agora concordar com a irmã do prefeito, né? É um desrespeito, de fato, à sociedade, e isso é lamentável, porque mostra que a gente poderia ter uma democracia mais forte. E por isso eu também reafirmo que esse governo é bom de propaganda. A publicidade enquanto propaganda. E é muito ruim da publicidade na perspectiva da transparência. E é a transparência pública. Eu quero reafirmar como gestor, é a transparência pública. Quando a gente joga luz sobre as contas públicas, é a melhor forma da gente ajudar a combater a corrupção. É a melhor forma. É igual na segurança de um prédio. Quanto mais luz tem, melhor é a segurança. Esse é um elemento basilar, com tantos outros mecanismos. Eu quero dizer para vocês que nós estamos chegando nesse final de campanha, né, desse ciclo do primeiro turno. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que a gente conseguiu trazer grandes temas para aqui, sem precisar atacar o que nós assistimos nas últimas eleições. Isso diminui muito a questão política. Eu vou dizer o seguinte, algumas vezes eu bati até muito firme na bola de algumas coisas, mas eu não faltei, na minha perspectiva, o respeito com os indivíduos. Estamos falando de gestão pública, de política pública. É assim que a gente faz. Então, eu quero pedir aqui a confiança das pessoas, você que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, e no dia 6 de outubro, vote 13, vote professor Jefferson, e também nos nossos candidatos da federação, a vereadora e a vereadora, para que a gente mude essa cidade de verdade, junto com o governo federal do presidente Lula. A gente vai trazer uma cidade para ser feliz de novo. É isso que a gente quer. Edmundo Siqueira, muito obrigado por hoje também. Bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Nogueira, Beto, Luiz. Obrigado, candidato. A gente conversou. Professor Jefferson. Obrigado quem nos acompanhou, quem nos ouviu. Assim, finalizamos, é o último candidato que ouvimos. Conseguimos ouvir todos. Acho que todos se propuseram ao que a gente projetou, que é falar de proposta. Todos, acho que cumpriram. Enfim, eu acho que cumprimos nosso papel. O Nogueira fala que o ápice da democracia é a eleição. A Luísa fala que compara a democracia com o jornalismo e cita que há 2 lados, no mínimo, e que é preciso que a democracia e o jornalismo ouçam os lados, né? Jornalismo sério, responsável. E aí eu falo do orgulho de estar num meio de comunicação como a Folha. Mas eu quero juntar as duas questões da democracia que eles citam e falar que a democracia não é só forma, a democracia também é conteúdo. Você pode ter eleição, você pode ter... Vamos citar essa entrevista, a gente pode ter a mesma forma para os candidatos, mas pode o conteúdo ser favorável a alguém ou outro, a gente pode manipular isso. Então não é só forma, é conteúdo. Então assim, a Venezuela teve eleição, teve forma, mas não teve conteúdo. Então assim, a democracia precisa de forma e conteúdo, então a democracia não se faz só cumprindo ritos, se faz
construindo nas pessoas essa intenção democrática. Isso é muito difícil. E não é um valor abstrato, é um valor muito, muito material, deveria ser. É difícil pra caramba, dá um trabalho danado, mas é o que a gente precisa, eu acho que é a nossa obrigação. E como disse o velho Churchill, é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, então a gente precisa mantê-lo. O custo que tem é pouco perto do que o outro regime traria. Obrigado a todos. Muito bom, Edmundo. Essa questão do conteúdo, da forma aí, colocada em linhas de notícias, vira fake e acaba complicando realmente, sim, né, a cabeça das pessoas. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado por hoje, bom dia e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Beto. Obrigado, candidato Jefferson. Obrigado, Edmundo. Obrigado, sobretudo, ao ouvinte, telespectador. Né? Tem uma audiência boa no YouTube, estava vendo aqui, você me alertou no WhatsApp. Eu acho que a gente cumpre um ciclo, né? Que a gente sempre cumpriu com a Folha, né? Que é entrevistar todos os candidatos, dar o mesmo espaço. Por exemplo, a gente não entrevista candidato a vereador porque na impossibilidade de fazer com todos, que é impossível, a gente não faz com nenhum. Né? A equidade que regula isso. Então, a gente ouviu todos os candidatos a prefeito. Recapitulando, no início, estava programado com o Jefferson para fazer no dia 27, mas por uma questão pessoal minha, ele preferiu fazer com a bancada completa, é direito dele. É direito do ouvinte também, do telespectador. Então, estamos fazendo aqui, fechando esse ciclo. Agradeço tanto a ele quanto os demais candidatos. Acho que todos aqui trouxeram conteúdo para todos os 7 candidatos. Trouxeram conteúdo para o debate com propostas diferentes, visões diferentes, ideologias diferentes, formações diferentes. Mas todos, eu percebi em todos, e percebi isso muito hoje no Jefferson, esse preparo, né? Para você ser candidato para uma cidade como Campos, de mais de meio milhão de habitantes, para você vir aqui trazer essas propostas. Que não são, logicamente, vontades individuais dos candidatos, são frutos de discussão de seus grupos, né? Edmundo lembrou Churchill, eu sempre... às vezes as pessoas, essa coisa de conservador e progressista, né? Um grande conservador que derrotou o fascismo. Então, há espaço de cinza entre uma coisa e outra para a gente conversar, né? Eu acho que a gente cumpre esse ciclo, o ciclo de trazer informação na boca dos candidatos, o que eles pensam, e a decisão, espero que tenhamos contribuído com a decisão do eleitor, né? Que ele é soberana na urna, e ela iguala, o barato da democracia é que no dia da eleição, Jefferson falou de cinco rendas pessoais que ganham mais que 50% da população brasileira. No dia 6, o maior PIB da Faria Lima, o voto dele tem o mesmo valor do catador de lixo dele. O mesmo valor, é um voto. Uma pessoa, um cidadão, um voto. Trazendo que para a nossa realidade, para o nosso canavial, como diria Capi, o voto do usineiro tem o mesmo valor do Boia Fria. A mesma coisa. E que essa vontade decida com consciência aí, né, o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bom. Fechamos então aqui e um agradecimento maior. Primeiro a Deus, é claro, né, sobretudo. Mas assim, aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, nossos fiéis ouvintes, tanto do rádio quanto das redes sociais. Daqui a pouco isso vai para podcast, logo mais isso dispara, né? Então, assim, muito bacana, muito legal. Fica aqui também em nome de toda a bancada a nossa gratidão. Tem as foiçadas braba no escuro aí, depois vocês olham lá, mas nada com falta de respeito, né? Sempre fazendo as críticas ou elogios ali aos candidatos, assim como foi hoje também com o professor Jefferson. Gente, agora, já quero fazer um convite, porque no domingo nós vamos estar aqui, a partir de 7 horas da manhã, já com flashes ao vivo, né, rodando pela cidade e participando. E depois das 5, aquele compromisso, tá, Edmundo? Não tem folga domingo, não vai? Não, puxa vida. Luiz? Só para lembrar, como você já tinha falado, mas finalizando a entrevista, amanhã, como foi com todos os candidatos, a entrevista aqui em 2 páginas, standard no impresso,
um chamado de destaque no Folha, o mesmo espaço para todos, mesmo espaço, vai estar a partir de amanhã, quando ela for publicada, bem cedo na casa dos assinantes e nas bancas, e também no Folha 1. E amanhã vamos entrevistar, a gente trouxe aqui pessoas ligadas, no intervalo dos candidatos, pessoas ligadas aos dois grupos. Amanhã vamos trazer uma visão um jovem da esquerda, que é o Jonathan de Assis, né, formado em psicologia pela UF, ligado ao PSOL. Vamos fazer na quinta-feira com estatísticos, com o Shimoda e com o Willi, com base nas pesquisas. E na sexta-feira, fechar essa coisa da democracia, né, interessante. Campos é um dos poucos lugares do mundo que tem 2 bispos, é Campos e Paris, católicos. Um conservador e um progressista. E na sexta-feira, esses 2 bispos vão estar aqui discutindo também eleição. Tranquilo, porque as cadeiras já estão presas, então não vamos ter problema. Deixa do Roberto, do Fernando Vios. Vamos comungar você. Gente, então agradecer também aos nossos patrocinadores do Folha no Ar. É Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Proteus, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnóstico por Imagem e da série de entrevistas Talimac, Limporte, Instituto Puglia e Asflucan. Continue ligado, continue na Folha. A gente retorna amanhã às 7h10 com o Folha no Ar. Sempre às 6h50.